Cadê a criançada? Tem dia que sai uma multidão aqui. Cadê a criançada? Vem, criançada. Cadê a criançada? Quem vir vai ganhar balinha. É as crianças, os grandes não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui é o nosso futuro, gente. Esse aqui é o nosso futuro. Nós temos que ser cristãos de verdade para que eles possam ser também. A próxima geração depende de nós. Aqui está a próxima geração, depende de nós. Amém? Eu quero que você estenda sua mão direita para cá e você vai abençoar essas crianças. Você vai orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um. Que o Senhor dê graça. Que o Teu Santo Espírito ministre. Que desde criança elas possam conhecer Jesus de Nazaré. Aquele que morreu pela vida delas, Pai. Que desde criança elas já possam ter experiências contigo, Senhor. Que o amor de Jesus possa impregnar, Senhor, o coraçãozinho delas, a mente delas. E que tudo que for ministrado para elas nunca caia no esquecimento. Espírito Santo, blinda a mente e o coração de nossas crianças. Afasta todo homem mau, toda pessoa mau, toda ideologia, todo sofisma mau, que queira ensinar ou fazer mal para as nossas crianças, mas que o sangue de Jesus possa estar sobre elas, Pai. E que o Senhor possa abençoar poderosamente, Pai. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar? Pode ir lá? Pastor Arthur, por favor. Vem cá. Cadê a Kelly? Ela é tão baixinha que nem dá pra ver ela. Vem cá. Você fica lá no fundo, eu não te enxergo, mas você tem que sentar aqui na frente. Quem devia fazer essa apresentação devia ser o pastor Manuel. Ele que, inclusive, ele estava reclamando que ele queria tanto estar aqui, mas ele tem um compromisso com a Manu em Curitiba, mas ele está se segurando. Mas o pastor vai estar aqui em agosto novamente, né? Mandou mensagem para ele? Ficou tudo faceiro, então. Mas o pastor vai estar numa outra agenda em agosto aqui novamente, né? Com o pastor Ricardo, né? E o pastor Manuel vai ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O pastor Manuel contribui com a missão Portas Abertas há mais de 10 anos. Sabe aquela revista que chega lá na sua casa, Nilo? Sou eu. Da lá, da missão Portas Abertas. E é uma missão fantástica. Eu vou deixar ele falar, ele vai ter um tempo bom. Preste muita atenção, irmãos. Não deixe nada nem ninguém tirar sua atenção. É uma noite de instrução. Diga comigo, noite de instrução, noite de sermos ampliados. As informações que nós vamos receber hoje aqui, irmãos, são grandiosas, são profundas, são tremendas. Que muitas igrejas não estão percebendo e entendendo. E Deus nos agraciou, Deus nos deu a bênção de termos hoje o pastor Arthur conosco, dessa missão que a gente conhece há muito tempo e ama tanto, para estar ministrando na nossa vida. Amém? Deus vai falar com você hoje. Amém? A nossa futura pastora Kelly vai estar orando, apresentando a vida do pastor Arthur nessa noite. Grande Deus e eterno Pai, neste momento nós colocamos o pastor Arthur nas tuas mãos. Que o Senhor venha falando poderosamente através da vida dele. Que o Senhor entregue tudo, ó Pai. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Que o Senhor venha usando ele, ó Pai, para encher os nossos corações, ó Deus. Para fazer a tua obra também, ó Pai. Sem medo, Senhor. Porque o Senhor confiou, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nessa noite
noite através da vida dele. Então, que o Senhor possa derramar um novo nessa noite sobre a nossa igreja, que nós podemos receber com o coração aberto tudo aquilo que será ministrado através da vida dele, e que nós possamos fazer a diferença na cidade de Toledo, ou aonde colocarmos a planta dos nossos pés, através do homem de Deus. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui em Toledo, conhecer essa cidade. Deus tem sido maravilhoso comigo aqui. Nós cantamos, irmãos, nesta noite, que queremos ver o céu descer. Eu vi que estava um mover muito grande de Deus, eu ali sentado, senti a festa que estava aqui embaixo, né? Porque todos cantavam, queremos ver o céu descer. Imagina, irmãos, se nós aqui que vivemos num país livre, onde temos tudo, queremos ver o céu descer. Imagina um cristão que vive em contextos onde não há nenhuma liberdade. Mais ainda, onde seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. Imagina o quanto eles realmente querem ver o céu descer. Eu não sei você, mas quero perguntar a você: você realmente ama Jesus? Ama muito a Jesus? Se você ama Jesus assim, eu tenho certeza que você ama a volta de Jesus. Você não vê a hora de se encontrar com Jesus. E eu quero dizer a você uma coisa: se você ama Jesus e ama mesmo a volta de Jesus e quer ver o céu descer, você vai viver aqui uma vida crucificada. Porque você já foi crucificado com Cristo, agora não é você mais quem vive. Uma vida crucificada é uma nova maneira de viver, é um novo estilo de vida, não é mais como aquele antigo. Se é que você não nasceu num berço evangélico. E uma vida crucificada, irmãos, faz tudo o que for preciso para agradar a Jesus. E eu creio que o que mais agrada a Jesus é quando a gente trabalha em favor do seu reino, da expansão do seu reino, para que todas as pessoas no mundo possam experimentar o amor de Jesus. Todas as pessoas no mundo possam ser alcançadas com o evangelho de Jesus. Essa pessoa ama Jesus. Essa pessoa ama a volta de Jesus. A sua vida agora é uma vida de uma entrega incondicional a Jesus. Não se impõe mais condição alguma para se viver nessa terra. A única coisa que eu e você desejamos é fazer a vontade do nosso Jesus. Eu aprendi com um cristão da China, Samuel Lambe, faleceu há um tempo atrás, e ele dizia o seguinte, que quando enxergamos a situação da maioria das pessoas no mundo que vivem uma vida extremamente sofrida, nós vamos ver um pouco aqui hoje, de pessoas que compartilham a mesma fé que nós, mas não a mesma liberdade, são nossos irmãos em Jesus Cristo, vivem uma vida sofrida, a vida toda, desde que nasce, que vivem em países onde a perseguição se tornou severa, extrema, perseguição à igreja, à família de Deus, ao corpo de Cristo, uma vida cheia de imposições e limites. E esse pastor Samuel Lambe, esse pastor chinês, ele dizia, antes de morrer, morreu em 1984, com 94 anos de idade, e ele dizia que nós enxergamos, quando enxergamos a situação dessas pessoas, desses irmãos que vivem essa vida extremamente sofrida, é aí que nós enxergamos o quanto temos uma vida livre, o quanto temos uma vida cheia de oportunidades, de possibilidades de recomeços, uma vida muito boa,
Ou não é? A nossa vida, ela é muito boa ou ela é mais ou menos boa? Viver no Brasil, irmãos, é viver no melhor país do mundo. Viver no Brasil é viver num país que ainda tem liberdade de cultuar a Deus. Eu estava, há um tempo atrás, um cristão norte-coreano que havia ficado preso em campos de trabalhos forçados, conseguiu fugir de lá e ir para um país onde ele pôde ser protegido. E ao contar o seu testemunho, ele contou algo interessante. Ele disse que lá na Coreia do Norte, enquanto estava, não no campo de trabalho forçado, mas estava... A Coreia do Norte é uma prisão, tá, irmãos? Toda a nação. E ele estava lá na sua casa e ele disse que gostava muito de cultuar a Deus nas praças. E eu fiquei assim pensando, mas como assim na Coreia do Norte? Falou, não, a gente realizava cultos ao Senhor na praça. Só que ele conta que não podiam ter mais que 3 pessoas, viu, pastor? Porque senão chamariam a atenção dos outros. E tinha que ser com muita discrição, com muita observação. Eles observavam bem antes de iniciar o culto, a sua volta, né? Para ver se estavam seguros ali. E ele disse que começava um culto assim, com uma oração. É assim que começa o culto. Então a pessoa que era responsável por abrir o culto com oração, ele dizia, então pode abrir o culto. E as pessoas então diziam, tá bom, então oremos. Terminada a oração, ele dizia, bom, então vamos agora cantar um louvor. Nós cantamos em alto bom som aqui. Eu vi a ministra aqui do louvor, cheia da unção de Deus, abrindo seu coração, sua voz ao Senhor. Todos nós. Ali, para eles cantarem louvor, todos precisavam saber a letra. Então ele dizia qual seria o louvor, todos sabiam a letra. Então o ministro do louvor dizia 1, 2, 3. Está sentindo a presença de Deus aí? Está louvando a Deus aí? Está cantando? Está louvando? Cantavam 1, 2 louvores. E então ele dizia, bom, agora vamos para a palavra. Aí ele escolhia um texto lá que ele tinha preparado para a mensagem daquele dia, daquele culto, e ele tinha que recitar o texto, geralmente um versículo só. Então vamos considerar que ele ali escolheu Apocalipse 3:20, onde diz assim, esteja atento, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então eles gravam esse versículo na mente, no coração, e ele diz 1, 2, 3. Ele contava que em determinados momentos eles precisavam se controlar, porque o êxtase era tão grande, Deus se revelava de uma forma tão extraordinária, que eles tinham que se controlar, olhar aos lados para não se excederem e não chamarem atenção. Deus se revelando, falando em cada coração. E terminada a mensagem, eles oravam da mesma forma como foi no início, e agradeciam a Deus, porque eles diziam, hoje o Senhor permitiu que o nosso culto pudesse ir até o final. Porque às vezes não conseguiam, os guardas percebiam e dispersavam eles. Mas aquele dia conseguiram ir, então ele dizia que eram muito gratos a Deus, iam embora para casa felizes por poderem realizar um culto. Por que na praça?
porque muitas vezes nem na sua casa eles podem realizar o culto. Não tem lugares para realizar o culto. Então eles encontraram essa forma. Pelo menos 3 poderiam estar ali realizando o culto. E ele dizia que quando eles se encontravam em determinada época depois, e quando um ia comentar com o outro como é que foi que Deus falou com eles, ele dizia que a mesma revelação que foi para um, foi para o outro e foi para aquele que estava ministrando. Você crê? Mas vamos melhorar um pouquinho. Para um país onde a gente canta com tanto fervor, com tanta adoração, com coração, podemos cantar, nem todo mundo tem essa, né? Vem muitas vezes para a igreja e não consegue nem cantar. A vida dele está tão dura, tão difícil, que ele não consegue cantar. Fuga da Coreia do Norte. Vocês têm um livro ali no stand, nós temos um stand ali com material da Portas Abertas. Este livro, eu pude conhecer o autor desse livro, Paul Estabrooks, foi responsável pela maior operação da Portas Abertas em todos os tempos, que foi a entrega de 1 milhão de Bíblias na China, numa noite, numa madrugada, numa barcaça, onde deixaram ali na prainha 2.000 chineses recolhendo aquelas Bíblias de madrugada. 232 toneladas de Bíblia, cada embalagem de 1 tonelada, tinham que cortar com a tesourinha as cordas, desembalarem as Bíblias, carregarem as caminhonetinhas e levarem para dentro da China. A polícia não viu, Deus protegeu aquela operação, foi a operação mais ousada, foi até mostrado na revista Time, dos Estados Unidos, como a operação mais ousada em toda a história da obra missionária. E esse homem, ele teve muita experiência na China e também na Coreia do Norte. Ele era um tenor, ele foi professor de música na Coreia do Norte. Não sei se você sabe, a Coreia do Norte terceiriza serviço. Então, tem muito trabalho dentro da Coreia do Norte que não são eles que fazem, eles não têm condições, eles terceirizam. Então, empresas da China, de outros lugares, fazem um trabalho lá. E ele foi professor de música dentro da Coreia do Norte. Viajou mais de 50 vezes para a Coreia do Norte. Conhecia muito bem aquela nação. E já idoso, ele é um canadense, esteve aqui no Brasil por 3 oportunidades, eu pude viajar com ele, Paul Estabrooks, e ele nos contou essa história, que a última vez que ele viajou à Coreia do Norte, ele foi com uma equipe de pastores e líderes, e eles foram lá só para orar. Então, ali onde é permitido, né, na capital Pyongyang, eles andarem, são os lugares para os turistas ali, eles oravam discretamente, silenciosamente por aquela nação. Chegada a hora do almoço, eles foram para o restaurante, e ali no restaurante pediram a refeição, e o povo fecha os seus olhos assim que a refeição é colocada na mesa e abaixa a sua cabeça. Os amigos dele ali ficaram preocupados. Olharam para o lado e perceberam que o maître do restaurante ficou assim atento, com os olhos fixos no Paul, o tempo todo olhando para ele, enquanto ele orava de cabeça baixa, agradecendo o alimento. Terminada a oração, eles comeram. Terminada a refeição, o Paul falou: me dá licença que eu vou ao toalete. Levantou e foi ao toalete. Esse maître acompanhou todo o percurso dele até o toalete e a equipe entrou em polvorosa, ficaram desesperados, falaram: agora nós vamos ser presos. O Paul nos denunciou. Eles descobriram que somos cristãos. Ficaram apavorados. Disseram que o medo foi tão grande naquele momento. Paul entrou no banheiro. O maître, depois do Paul ter entrado ao banheiro, seguiu até o banheiro e entrou também atrás dele. Isso deixou aquelas pessoas ali, amigos do Paul, apavoradíssimos. Não sabiam o que fazer. Não sabiam o que estava acontecendo dentro do banheiro. Esta pessoa entrou, abordou o Paul e disse: o senhor é cristão? O que você responderia, irmãos, dentro da Coreia do Norte? E o Paul, com muita experiência ali, um homem de Deus, ele disse: sim, eu sou um cristão. E de repente ele conta que aquele norte-coreano abriu um sorriso tão grande no rosto, nos lábios, e disse: eu também sou um cristão. Só que ele falou: só que eu sou um cristão que não vive com cristãos. Há um tempo atrás, um cristão
falou de Jesus para mim, eu aceitei a Jesus, e ele era quem me discipulava, ele me deu uma Bíblia, e a gente se reunia escondidos, só eu e ele cultuávamos a Deus, e isso foi por um bom tempo, até que um dia ele desapareceu, nunca mais o vi, e já faz um tempo, deve ter sido preso, e eu não tenho coragem de abordar outra pessoa para saber se é cristão ou não. Então, hoje eu sou um cristão sozinho, eu congrego sozinho, eu cultuo a Deus sozinho, eu faço tudo sozinho. E quando eu vi o senhor ali, eu falei, esse homem é um cristão, eu preciso conhecê-lo. E eu quero pedir ao senhor que me dê um abraço dentro do banheiro. E o Paul dá um abraço dele, e os dois começam a chorar em lágrimas. O Paul disse que foi a maior experiência que ele já teve de uma presença tão grande de Deus, foi naquele abraço. Terminado o abraço, ele disse, ora por mim, faz uma oração por mim. E o Paul então silenciosamente pôs as mãos e orou em silêncio para ele, por ele. Quando terminou a oração, o Paul, já pensando em sair, já estavam bastante tempo ali, ele disse, não, vamos cantar um louvor? O Paul falou, não podemos, vamos, né, chamar a atenção, vão ouvir lá fora, não vai dar. Ele disse, não, cante, vamos cantar como eu cantava com meu amigo, a gente também não podia cantar muito alto. E a gente cantava assim, Ana. Aqui você pode cantar. Tudo entregarei. Entrega tudo, irmão. Entrega tudo. Tudo entregarei. É por Ele. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Está disposto a deixar tudo, a entregar tudo? Aqueles irmãos estão. E o povo pensou em sair e disse, não, vamos celebrar a ceia. O povo falou, mas como? Nós não temos os elementos, não temos o pão, não temos o suco da vide, como é que isso é possível? Ele falou, não tem problema, muitas vezes eu e meu amigo, nós celebrávamos assim. Você finge que tem o pão, finge que tem o suco da vide, mas vamos celebrar a ceia. Eu quero ter a oportunidade de cultuar ao Senhor com o irmão. Parou para pensar nisso? Como é que você tem cantado ao Senhor na igreja? Como é que você tem celebrado a ceia do Senhor? Com qual motivação você celebra a ceia num país onde Deus te dá tudo? Abre a sua Bíblia em Colossenses 3. Gosto muito desse texto. E eu não vou pregar no texto, mas eu vou ler, e eu acho que a leitura já vai ser suficiente para você entender, principalmente após essa introdução e pelo que nós vamos continuar falando e apresentando. Eu acho que esse texto, ele fala tudo. Ele vai falar de uma nova vida em Cristo. Colossenses 3 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Olha o que diz o verso 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados
À medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aquieta o meu coração, Pai. Dá-nos um espírito humilde nessa noite, ensinável, para que a gente possa receber do Senhor, do início do culto até agora, já estivemos aqui celebrando, adorando ao Senhor. E queremos continuar, Senhor. Mas vamos falar de algo que eu não sei, como os nossos irmãos aqui do MAP receberão. Mas eu peço que o Teu Espírito fale com cada um. Que essa mensagem, esses testemunhos penetrem no nosso coração e faça-nos entender que a nossa vida tem que ter a perspectiva do céu, não mais da terra. Isso nós aprendemos muito com estes irmãos que sofrem perseguição extrema, Pai. Nós sabemos, Deus, que eles vivem aqui na terra, mas os seus olhos estão fixos no alto, em Jesus, que está no lugar de honra à direita de Deus, à direita do Pai, e vive uma vida de uma nova natureza, uma vida já ressuscitada com Cristo. Por isso o Senhor é tudo que importa para eles, e nós queremos isso para nós também, que o Senhor seja tudo para nós, tudo que importa para nós, esteja acima de tudo. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, 3 coisas importantes a gente aprende com esses irmãos. Primeiro, Deus se torna suficiente para eles. É assim que a gente vive aqui. Deus é suficiente? Ou Ele é Deus porque Ele me dá tanta coisa? Porque eu vivo num país livre? Porque eu posso ter paz, segurança, prosperidade? Ou eu vivo pelo que Ele é para mim, e então Ele se torna suficiente para mim? Para um cristão perseguido, Deus se torna suficiente. Esse é o primeiro ponto. Tem um livro ali, e eu preciso falar dele. Vocês vão perceber que a mensagem vai ser de forma dinâmica. Tem vídeo, tem livros, tem a palavra, tem a oração, tem tudo. Este livro aqui faz parte da mensagem. A insanidade de Deus. Conta a história de um casal de missionários dos Estados Unidos, país livre, onde eles estavam numa igreja abençoadíssima. O seu sogro era o pastor, fundador da igreja. E ele, casado com a filha desse pastor, ele também se tornou pastor, mas resolve atender um chamado de Deus para pregar o evangelho na Somália, uma segunda Coreia do Norte. E ele, sua esposa e mais os seus 3 filhos, o mais velho tinha 10 anos, vão para a Somália atender o chamado de Deus. Ele conta no livro que atender o chamado de Deus na Somália era algo insuportável. Mas eles foram, obedeceram a Deus. Só que num domingo de Páscoa, 6 anos depois, vivendo em meio a sofrimento extremo, vendo muito sofrimento, mas em obediência a Deus, permaneciam lá. Mas num domingo de Páscoa, o seu filho mais velho, que agora tinha 16 anos, falece de um infarto fulminante. A fé desse casal entrou em crise, que eles consideraram Deus um insano. Como que o Senhor permite, depois de obedecermos ao Senhor, a vir um país deste que é praticamente possível viver aqui? E o Senhor tira nosso bem mais precioso, são nossos filhos. O Senhor tirou meu filho mais velho. O Senhor é um insano. Sabe o que Deus respondeu para ele? Nick, eu não sou suficiente para você, Nick? Você aceitaria essa resposta de Deus? Ele foi entender, porque a segunda parte do livro conta que este irmão viaja para 70 nações, porque ele queria conhecer mais e mais e mais e mais de cristãos perseguidos. Ele queria saber qual é o segredo daqueles cristãos. E aí ele descobre que aqueles cristãos só sobrevivem em meio ao sofrimento extremo, porque Deus tornou suficiente para eles.
Deus agora é tudo que importa. E sabe a que conclusão ele chegou? Que esses irmãos estão muito além de nós. Eles vivem num outro nível de glória. Nós cantamos aqui, adoramos, mas eles adoram diferente. Deus é suficiente para eles. Deus é suficiente para eles e para mim. Será que eu adorei hoje aqui porque eu vivo num país livre e sou muito feliz com a minha vida, por tudo que tenho? E se Deus permitir que eu perca tudo isso? Se Deus permitir tragédias em minha vida? Eu tenho um filho que com 20 anos, 23 anos, trabalhando na Audi em São José dos Campos, São José dos Pinhais, perdão, em Curitiba, num acidente de moto, quebrou o pescoço, a quarta vértebra, rompeu a medula e ficou tetraplégico. Agora, em 31 de julho, próximo, ele vai fazer 44 anos. 24 anos na cama, onde mexe somente o pescoço. Mas outro dia, conversando com ele, eu falei: filho, a gente tem orado tanto para Deus te curar, mas Ele não te curou. Sabe o que ele me disse? Pai, Jesus é um milagre para mim. Jesus é o meu milagre. Eu vou ter um corpo glorificado, eu vou ter um novo corpo. Qual o problema? Pô, irmão, quando saímos do hospital, depois de 3 meses no hospital, foi da cirurgia e tudo mais, o grupo de psicólogos lá nos reuniu e disse: olha, seu filho vai, daqui 2 anos, provavelmente, como mais de 99% dos jovens que ficam tetraplégicos na juventude, entram em depressão profunda. Então eu queria que vocês se preparassem para isso, porque no máximo 2 anos para cair a ficha. E eles vão entender que vão estar eternamente nessa condição, e a depressão é certa. Ele nunca teve uma depressão, nem 20 anos. Mas aceitou Jesus e adora Jesus. Jesus é tudo para ele. Dá para entender, né? Uma cama, só mexendo no pescoço. O que mais você quer? Ter Jesus para ele é tudo. É a alegria dele. É a alegria dele. Deus se torna suficiente para esses irmãos. A outra coisa é que a perspectiva de vida deles é a eternidade, meus irmãos. É a eternidade. Por isso, testemunhar de Cristo é o terceiro ponto. Para eles é mais importante que viver. É muito forte, irmãos. Deus é suficiente. A minha perspectiva de vida, na minha maneira de viver agora, ressuscitado para uma nova vida, é a eternidade. Eu vivo com essa perspectiva. A minha vida aqui é determinada por aquilo que me aguarda na glória, não por aquilo que eu tenho aqui, eu possa ter ou possa receber do Senhor aqui. Não é isso que me satisfaz, me realiza. O que me realiza é trabalhar, é viver aqui, porque eu sei o que me aguarda, o que está preparado para mim. Por isso, Cristo, testemunhar de Cristo passa a ser mais importante que viver. Eu entendo que esses irmãos perseguidos, quando a gente se envolve com eles, a gente percebe. A gente percebe. É nítido. Há 21 anos, eu estou com a missão Portas Abertas, viajando com cristãos perseguidos. Viajando com cristãos perseguidos desde 2005. Porque os primeiros 3 anos eu fiquei trabalhando na minha igreja local. Só na igreja local. Mobilizando a igreja para orar, para receber a revista, para escrever cartas para os cristãos perseguidos. Em 2005 eu pude conhecer o primeiro cristão perseguido e viajar com ele aqui no Brasil. Não parou mais. Até agora. Essa semana eu viajo com o norte-coreano, o Timothy Cho, que vai estar no Brasil. Os pais deles fugiram da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. E ele tinha 8 anos de idade, eles abandonaram ele lá na Coreia do Norte. Ele foi morar na rua. Foi preso. Filho de cristãos. Depois ele consegue fugir também. Hoje ele é um ativista. Ele trabalha contra aquele regime.
ele mostra a sua cara, não tem problema, não tem medo. Ele vai estar aqui no Brasil na celebração de 45 anos da Portas Abertas no Brasil, que vai ser agora 6 de maio, lá em São Paulo, na Batista da Vila Prudente. Celebraremos 45 anos de Portas Abertas no Brasil. Caminhando com esses cristãos, nesse tempo todo, eu cheguei a uma conclusão nossa. Olha, muitos não compreendem quando eu digo isso. Eu cheguei à conclusão que a gente precisa muito deles. Nós precisamos mais deles do que eles de nós. E a gente deixa passar a oportunidade que Deus nos dá de nos envolvermos com eles, de conhecê-los, saber quem eles são, onde eles vivem, como eles vivem e como eu posso participar da vida deles. Num contexto onde Deus me dá tudo e eu não tenho essa gratidão a Deus por tudo que Ele me dá, de desejar no meu coração participar da vida deles, ter uma participação na vida deles, uma participação significativa, uma participação em que eu quero conhecê-los, quero orar por eles, quero fazer tudo que está ao meu alcance em favor deles. E para quê? Primeiro, para que eles permaneçam firmes na fé, porque minha oração, meu envolvimento vai fortalecê-los na fé, vai encorajá-los, para que eles permaneçam firmes na fé e para que eles permaneçam testemunhando de Cristo em contextos onde eu não vou lá. Você talvez não vá, mas eles estão lá e eles precisam ir. Eles precisam cumprir a missão que a gente cumpre aqui, eles têm que cumprir lá. Mas a Bíblia diz que nós somos um só corpo, estamos ligados uns nos outros. A Bíblia diz também que quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Da mesma forma, quando um é honrado, todos se alegram juntos. A Bíblia diz que sob a direção de Jesus, é Ele que dirige a nossa vida, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Isso acontece quando um membro ajuda o outro membro, auxilia outro membro, está ao lado do outro membro, luta pelo outro membro. E é dessa forma que todo o corpo se torna saudável, então cresce em amor. A gente quer muito a igreja crescer numericamente, mas ela precisa crescer em amor. O irmão André, ele diz que o verdadeiro cristão luta pelo seu irmão, levanta a sua voz em favor destes irmãos que estão sendo oprimidos, ameaçados, maltratados, torturados, presos e até mortos. Precisamos levantar a nossa voz em favor deles. São nossos irmãos em Cristo. Se preciso for, fazer sacrifício pessoal, para que esses irmãos possam ser fortalecidos na fé, encorajados e continuem lá sem negar a Cristo, avançando com o reino, levando a mensagem do Senhor. Quando Estevão estava para ser apedrejado, ele olha para cima e o céu se abre, e ele vê quem? Jesus. Como? Em pé. Jesus sabia que alguns minutos depois Estevão seria apedrejado e morto. E Jesus se levanta e diz a ele: estou em pé, Estevão, para dar boas-vindas a você. Porque esses cristãos hoje que são perseguidos, assim como Estevão, são perseguidos por causa de Jesus, porque decidiram testemunhar de Jesus. Então Jesus fica em pé para estes irmãos. Mas eles são nossos irmãos. Eu pergunto, eu amo Jesus, mas amo também a igreja de Jesus? Eu fico em pé para esses irmãos? Deveríamos ficar. Deveríamos nos levantar e agradecer a Deus por esses irmãos que, mesmo num contexto de extrema perseguição, decidiram testemunhar de Cristo, indo até a morte, caso seja necessário. E eles são parte da minha família. A Bíblia diz que antes éramos estrangeiros e forasteiros, agora somos o povo santo, membros da família de Deus. Somos uma família, somos um só corpo. E a Bíblia diz que Cristo é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Somos uma igreja.
Um só corpo, uma só família, uma só igreja. A Portas Abertas, o que ela pretende, de fato, é unir a igreja. Unir a igreja. Para que ela seja fortalecida. Para que ela possa continuar levando o Evangelho a todas as pessoas no mundo todo. Vocês estão vendo ali na tela o logo da missão Portas Abertas. A Portas Abertas, ela tem a visão de um mundo em que todas as pessoas devem experimentar o amor de Jesus, irmãos, todas. Para que possam permanecer firmes na fé, testemunhando de Cristo. Eu quero passar um vídeo, queria que o Felipe deixasse lá, que vai mostrar um panorama de 50 nações onde a perseguição se tornou severa e extrema. Mais de 360 milhões de cristãos vivem nesses países. Pode colocar o vídeo. Põe no comecinho, por gentileza. Pode voltar, por gentileza, volta. Quero com excelência, total excelência ao Senhor. Isso é importante, muito importante. Que possamos passar o vídeo do começo, com o som no volume correto. Me perdoe, irmãos. Pode voltar. Perdoe. Vamos fazer direitinho. O total de cristãos perseguidos chegou ao mundo alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Inúmeros irmãos enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na lista mundial da perseguição. Um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a RNP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa das Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja numa tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao Evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a criação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo do Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mas
perseguição e prisão de líderes cristãos tem sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A ação tem sentido reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilhar a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à igreja perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Coloca, por gentileza, no PowerPoint. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Você conseguiu entender isso? Não? Os cristãos perseguidos precisam aprender a amar aqueles que os perseguem. Porque somente dessa forma, com muito amor, é que eles conseguem combater a perseguição. Vocês leram ali, vocês viram ali no vídeo, ele dizer que o principal objetivo, né, da perseguição é intimidar os cristãos para silenciá-los. Vocês perceberam alguma coisa já no Brasil parecida assim com isso? Tentando nos silenciar? Não tiveram essa sensibilidade, nem essa percepção? Algo está acontecendo. Vocês viram que ano passado nós tínhamos 4 países na América Latina onde a perseguição já havia chegado como perseguição severa: Cuba, México e Colômbia. Este ano entrou o 4º, a Nicarágua. E não apenas a Nicarágua. Aqui vocês estão vendo 4 países. Aqui 50 nações ao todo, onde a perseguição nesse país ela se tornou severa e extrema. Na América Latina, 4 nações. Mas aqui, ó, vocês viram que aumentou o mapa aqui? Agora tem esse amarelo. Na América Latina, nós tivemos um aumento de mais um acréscimo de mais 3 países: Honduras, El Salvador e Venezuela, que já tem perseguição também. Você tem também Moçambique, você tem Rússia, são 26 nações aonde a perseguição já chegou, além das 50. Então são 76 nações onde já temos perseguição. Tudo começou com este irmão, tá? Ele chama-se Andy Vanderbilt, um holandês. Ele faleceu ano passado com 94 anos de idade, e Deus o chamou para servir a família da fé, para trabalhar em favor de parte da família da fé em que a perseguição havia chegado de forma terrível. E ele então, atendendo o chamado de Deus, vai para Polônia, um dos países na época. Isso foi em 1955, ele tinha 25 anos de idade, foi para um desses países, onde esse país fazia parte do bloco comunista, ali da antiga União Soviética, né, como era chamado. Então ele vai para lá, o comunismo prevalecia ali, predominava, ele vai para lá. É interessante que ele não vai lá para essa igreja, ele vai lá para um grande festival da juventude comunista. Ele foi enviado por Deus para ir falar com comunistas, com jovens que estavam num grande festival. E ele então ali ficou muito preocupado, porque ele viu os jovens muito entusiasmados com o comunismo. Ele entende que o comunismo é uma doutrina ateísta, ou seja, não tem Deus no comunismo. Então ele vai procurar uma igreja, porque a igreja é a esperança, né? E ele procura a igreja, está aqui, ó, encontrou essa igreja onde ele está, no pátio aqui, isso é lá na capital Varsóvia. E ali, depois do culto, né, ele está ali conversando com Deus, porque durante o culto, o que aconteceu? Ele descobriu que lá no festival havia muitos jovens entusiasmados com o comunismo, e ali não tinha jovens na igreja. Os jovens são a energia da igreja, enquanto que os mais velhos a experiência, né? Os carequinhas também, né? E aí ele fica preocupado, né, com isso, fala com o pastor, e o pastor falou: não é só isso, nós também não temos Bíblias, as Bíblias foram tiradas de nós. Então ele se depara ali com uma realidade muito triste. Ele vê uma igreja muito desencorajada, porque não tem jovens e não tem Bíblias.
Então Deus aqui no pátio, depois do culto, fala com ele, para ele levar Bíblias para lá. Ele é um holandês, né? E como levar Bíblias para lá, né? Então Deus falou com ele na própria Bíblia, na própria palavra. Ele está lá ainda em Varsóvia, lendo a Bíblia, quando ele leu o livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando chega no verso 2, na parte A, bastou ali para ele entender que deveria levar Bíblias e socorrer essa igreja para que ela não morresse, porque ele leu ali, esteja atento e fortalece esta que resta, e estava para morrer. Ele sabe que o que gera fé no coração de uma pessoa é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aquela igreja não tinha mais a palavra de Deus. Só que ele fala para Deus, Deus, mas como? É ilegal. Está proibido aqui. Tiraram as Bíblias, Deus. Confiscaram as Bíblias. Nem o pastor tem a Bíblia. E continuou lendo a Bíblia. Não ouviu a voz de Deus, não ouviu Deus responder para ele nada, continuou lendo a Bíblia. Ainda no capítulo 3, só que agora na carta à igreja de Filadélfia, quando ele chega no verso 8, ele entendeu. Deus o encoraja de tal forma que ele fecha a sua Bíblia, depois de ler o verso 8, ele fecha a Bíblia, volta para a sua nação, ganha esse fusquinha de presente, enche de Bíblias. 2 anos depois ele retorna, agora ele entra pela Tchecoslováquia com o fusca cheio de Bíblias para atender aquela igreja. Será que ele leu no verso 8 de Apocalipse 3? Ele leu lá, olha, André, né? Como se Deus estivesse falando com ele. Deus fala com a gente na palavra. Eu vou colocar diante de você, André, uma porta aberta, a qual, André, ninguém poderá fechar. Você dá para entender porque o nome da missão veio a se chamar Missão Portas Abertas? Porque cremos que nenhuma porta está fechada para Deus. Não há portas fechadas para Deus. Todas as portas estão abertas para Deus. E o irmão André creu e foi. Mas quando chegou na fronteira, vendo aqueles guardas revistando os carros que estavam entrando, poucos estavam entrando, a maioria estava saindo. E ele fala, Jesus, eu preciso falar diretamente com o Senhor agora. Porque o Senhor, quando esteve na terra, fez com que cegos enxergassem. Jesus, quero pedir esse mesmo milagre, porque eu não quero que os guardas vejam essas Bíblias e confisquem-nas. Eu quero entrar e chegar lá na igreja com as Bíblias. Então eu vou pedir esse mesmo milagre, Senhor. Vou pedir que o Senhor, que fez cego enxergar, agora, enquanto eu estiver passando, faça esses guardas da fronteira, que com certeza enxergam muito bem, fiquem cegos e não vejam as Bíblias, Senhor. Simples. E orou. E foi. Os guardas revistaram o carro todo, levaram 1 hora revistando o carro dele, e devolveram os documentos para ele. Disseram, o senhor pode seguir viagem, viu? Está tudo em ordem aí, viu? Não tem nada errado, não. Poder de Deus. Ele tem um lema, irmãos. O lema dele é simplesmente vá. Depois veja como Deus age. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você faz a mesma leitura que eu da nossa igreja brasileira, tá? Estou falando aqui, igreja brasileira. A impressão que eu tenho é que a maioria de nós quer ver Deus agir primeiro. Ou não? Nós estamos muito acomodados, irmãos, no nosso porto seguro. Nós estamos muito acomodados. Aqui você está vendo ele ainda vivo, e ele deixa essa frase para nós, mesmo que a circunstância indique o contrário. Não há portas fechadas, porque Deus nunca as fechou, desde Mateus 28. Tem uma missão para nós, irmãos. Tem uma missão para mim e para você. E nós precisamos, mais do que nunca, cumprir essa missão. Eu gosto de John Stott, no seu livro A Igreja Autêntica, quando ele diz assim, não basta apenas ter compromisso com Cristo, temos que ter compromisso também com o corpo de Cristo e com a missão de Cristo. Essa é a igreja verdadeira, a igreja autêntica. A perseguição tem aumentado no mundo, irmãos, aumentado muito. Essa irmã aqui, a Rajarato, passou por uma experiência muito triste. Vocês estão lendo uma frase ali onde diz que a perseguição acontece como consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. Você concorda? Tem um livrinho ali chamado Fé. O autor diz que andar com Jesus é estar em apuros. Andar com Jesus é estar em apuros. Quando você evangeliza alguém aqui, fala, vem para Jesus, vamos lá para o MAP, lá você vai ser discipulado, a gente vai orar por você, você vai ter uma família nova, vai ser bênção, vem para Jesus.
Ele vai prosperar a tua vida. Se você ainda não casou, ele prepara uma varoa, um varão. Você não tem emprego, está desempregado, vamos orar, ele vai abrir as portas de emprego. Você está com problema financeiro, vamos resolver. Problema emocional também não tem problema, Jesus resolve. Jesus vai resolver tudo, vem para Jesus. E ainda você no final tem a vida eterna. Nesses países é diferente, eles chegam para você e dizem: você quer Jesus? Jesus tem a vida eterna para você. Por que eles dizem isso? Porque a partir daquele momento, daquela decisão, ele corre o risco de perder tudo se ele tem alguma coisa. Ele corre o risco de perder a paz, a liberdade, pode ser preso, pode apanhar muito, pode ter a família desmembrada, pode ter uma filha abusada, pode ser mandado embora do seu emprego, perder seus bens, pode até morrer. Por isso eles falam: Jesus tem para você a vida eterna. Isso basta. E o autor aqui ele chega a uma conclusão, irmãos, de que não existe cristão não perseguido. Ele usa o texto básico aqui para o livro 2 Timóteo 3,12, ele diz que se você desejar viver uma vida piedosamente ou piamente em Cristo Jesus, padecerá sofrimento, sofrerá perseguição. O próprio Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Então a perseguição é bíblica, não adianta orar para terminar a perseguição, porque ela só aumenta. Temos que nos unir como uma só igreja e orar para que todos sejamos fortalecidos, encorajados e jamais neguemos a Cristo. Esses irmãos perseguidos não têm medo de morrer, porque eles sabem que ao morrer vão se encontrar com Jesus. Eles têm medo de negar a Cristo. Esse é o medo deles. Então a consequência da identificação de uma pessoa com Cristo é a perseguição. E muitas vezes eu me pergunto: Arthur, o quanto você se parece com Jesus? Você já se perguntou isso? Quanto você se parece com Jesus? Não é? Essa irmã aqui, a Rajarato, da Nigéria. Na Nigéria tem um grupo extremista islâmico chamado Boko Haram, que aterroriza lá a Nigéria. É um braço do Estado Islâmico do Oriente Médio. E quando eles começam a chegar em certa cidade, logo alguém avisa, fica alguém lá de prontidão lá, eles sabem disso, isso acontece sempre. Eles já avisam todos na cidade, e principalmente os cristãos, nesse momento, fogem da cidade, largam tudo para trás, a casa, os filhos, tudo, e fogem. E os filhos, onde estão, fogem também. Se estiver na escola, em qualquer lugar, fogem também. Vão para as matas, vão se esconder, até que o exército chegue, expulsa esse grupo de lá e eles possam voltar e retomar sua vida. Essa irmã, ela fugiu também, só que seus filhos fugiram para um lado e o seu marido foi morto nesse ataque. E ela fugiu sozinha com seu bebezinho de colo nas costas, amarrou nas costas, fugiu. Teve que atravessar um rio lamacento, com uma correnteza muito forte, mas chegou do outro lado da margem. Só quando ela chegou do outro lado da margem, ela percebeu que a sensação que ela teve é que não tinha mais nada nas costas. Ela olhou, seu filho não estava nas costas, havia se soltado daqueles panos que ela amarrou ali para protegê-lo, para poder carregá-lo, e corre no rio para ver se encontra ele, desesperada. Mas nunca mais ela encontrou seu filhinho. A Portas Abertas a encontrou, porque depois voltou à cidade, retomou tudo. A Portas Abertas a encontrou, tem dado a ela todo o respaldo, todo o tratamento pós-trauma, né? Foi atrás de seus filhos, encontrou, trouxe para ela, hoje dá todo apoio para ela, financeiro, para que ela possa vencer esses traumas. Eu não sei o que você pensaria disso. Será que ela tem algum trauma? Não. Depois de tudo isso? Será que ela precisa de ajuda? Será que ela precisa que a gente saiba sobre ela e ore por ela? Né? Então a Portas Abertas entende que a gente deve saber sim e deve se envolver com essas pessoas. A esperança dela, e o que a Portas Abertas mais faz, é ensinar a palavra de Deus. Então ela busca esperança com seus filhos hoje na palavra do Senhor. Ela precisa ter a palavra. Estão vendo contêineres marítimos ali? Eu vi aqui meu relógio, parou tudo aqui, pastor. Parou tudo o relógio. Não sei por quê. Não tem relógio aqui. Hã? Contêineres de metal. Esses contêineres fazem parte de uma prisão na Eritreia, no norte, lá no chifre da África. São contêineres de metal. Tá? Então lá é o deserto da África. De dia é um calor muito forte, chega a 50 graus. Isso aí vira um forno. Imagina uma frigideira ali dentro.
E à noite a temperatura cai abaixo de zero, então se transforma num congelador, né? Num freezer, né? E dentro de um desses containers foi presa esta irmã da Eritreia, Ellen Berhane, uma cantora gospel da Eritreia. Ela pregava muito o evangelho, não apenas pregava o evangelho, mas ela cantava louvores, ela era uma cantora gospel, e ela ali, naquele país, muitos jovens se tornaram seguidores dela, se tornavam cristãos também, recebiam a palavra por meio dela, e ela incomodou tanto o governo que eles lançaram ela nessa prisão. Ela ficou 37 meses presa e torturada todos os dias, mantida nesses contêineres. Só que essa mulher incomodou tanto aqueles comandantes ali, o comandante ali daquela prisão, porque ninguém conseguia fazê-la parar de pregar nem de cantar, mesmo lá. E ela foi presa num container desse com 19 mulheres. 2 delas eram policiais que estavam infiltradas ali para vigiarem ela. E o comandante ficou muito irritado, porque descobriu que naquele container as 19 mulheres se converteram a Jesus, inclusive as 2 policiais. E ele então chama ela para o gabinete, fala: olha, eu vou te mandar embora daqui, você não pode ficar aqui, isso é muito perigoso. Mas você tem que assinar esse documento aqui. Era uma declaração em que ela jamais pregaria esse evangelho e muito menos cantaria esses louvores, e ela ia ter que parar com tudo isso. Ela disse: eu não posso fazer isso, quero muito ir embora, mas não posso fazer, eu vou ter que ficar. E eu vou dizer por quê. Eu tenho observado o Senhor, e o Senhor é um homem que faz muito bem o seu trabalho. Elas eram tiradas todos os dias do container para apanhar. Todos os dias eram tiradas para apanhar. Viviam num contexto de muita dor, muito medo, sem privacidade, uma comida terrível. Eles colocavam cacos de vidro propositadamente na comida, era terrível. E ela disse: o senhor faz seu trabalho muito bem. E sabe por que o senhor faz seu trabalho muito bem? Porque o senhor tem um superior, e o senhor obedece ao seu superior. Eu preciso dizer para o senhor que eu também tenho um superior, que é o meu general. E assim como o Senhor, eu também obedeço o meu Senhor, o meu superior. Então, seu comandante, continua fazendo o seu trabalho e eu continuarei fazendo o meu. Preciso dizer que essa mulher apanhou muito por esse comandante, e ele amarrou ela, eles chamam de posição helicóptero, amarra os braços nos calcanhares atrás. Colocaram ela na frente de um desses containers, no relento, onde ela ficou ali por um bom tempo. Os médicos foram chamados porque eles perceberam que ela estava muito mal, lógico, estava ali naquela condição. E aí os médicos disseram para o comandante: olha, manda essa mulher para morrer em casa, ela vai morrer algumas horas. E ele então rapidamente mandou ela para morrer em casa. Só que aprove a Deus que ela não morresse, tá? E a família levou ela para a Etiópia para ser cuidada na Etiópia, lá num hospital. Lá na Etiópia, uma mulher da Portas Abertas foi até lá, cuidaram ali o que precisava ser feito rapidamente, mas em seguida a levou para a Europa, e ali então num hospital ela foi tratada, cuidada, e hoje ela viaja o mundo todo testemunhando do que acontece dentro da Eritreia. Deus a tirou de lá para isso, mas é uma mulher de fé. E essa mulher, ela escreveu um livro, ela veio 2 vezes ao Brasil. Na segunda vez ela escreveu um livro, Canção da Liberdade. Interessante que a primeira vez ela ficou muito ansiosa quando soube que viria ao Brasil, porque para ela o Brasil tinha a igreja mais avivada do mundo, mais fervorosa do mundo, mais santa do mundo. E ela passou aqui quase 20 dias e foi como um balde de água fria. E ela volta numa segunda vez, agora já mais preparada, escreve esse livro. E ela notou uma coisa aqui, que nós temos muita liberdade. E aí ela manda uma mensagem para a gente, está no livro, onde ela diz: se eu pude cantar enquanto estava presa, porque ela cantava e pregava, imaginem o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. É o testemunho
de uma mulher de fé. Eu quero encerrar aqui na Coreia do Norte, país mais perseguido. Há 20 anos, no top da lista mundial da perseguição. Só ano passado que o Afeganistão, por conta do Talibã, o grupo extremista islâmico Talibã, que retomou o poder no Afeganistão, eles, devido à extrema, né, perseguição ali, que chegou àquela nação, aqueles cristãos, eles foram considerados, então, primeiro lugar. Coreia do Norte passou para segundo, mas só ano passado. Esse ano retornou ao primeiro lugar novamente, então vai completar 21 anos que o regime lá é um regime onde estes irmãos, principalmente os nossos irmãos, são tratados como animais. São lançados em campos de trabalhos forçados, ou presos, ou enforcados em praça pública. É quase impossível ser um cristão dentro da Coreia do Norte. Além do que, eles precisam adorar esses homens que são considerados deuses. Esse é o Kim Il-sung, esse é o Kim Jong-il, e tem o Kim Jong-un, que está no poder hoje, que é o neto, né? Só que esse aqui é o pai, esse aqui é o filho. Tem o Espírito Santo, que é a doutrina deles, a ideologia deles, é o Espírito Santo deles, tá? Essa semelhança com a Trindade é porque esse homem aqui, o avô dele foi um pastor presbiteriano lá, quando a Coreia era uma só Coreia, e ele então decidiu assim, que ele, antes, né, de morrer, ele era o pai, esse era o filho, e tinha o Espírito Santo. E agora eles adoram ele, eles estão embalsamados numa redoma de vidro, né, já morreram, mas são adorados como deuses lá naquela nação. Todos precisam prestar culto a eles, né? Tem 10 estátuas dessas distribuídas pelo país, tá? E viver nesse contexto é algo quase que insuportável. Tem um livrinho ali chamado A Fé Perigosa de Jó, testemunho de uma norte-coreana, Minhê, ficou na Coreia do Norte um tempo, mas sofreu tanto a ponto do autor comparar o sofrimento dela com o sofrimento de Jó. Tanto que o livro tem o título A Fé Perigosa de Jó, porque comparou a fé dessa mulher com a fé de Jó. Essa mulher sofreu tanto que um dia ela se levanta e diz para Deus: Deus, vou embora dessa nação, odeio essa nação. Se levantou, foi em direção ao rio Tumen, que faz fronteira com a China. As polícias da fronteira não viram ela também não viu os policiais, ela conta, e chega do outro lado, é ali acolhida pelos abrigos seguros ali, e está muito bem. Deus ouviu sua oração e ela está lá. Só que o livro diz, no testemunho, que ela orava todas as noites. Numa das noites, Deus disse para ela: Minhê, volta para a Coreia do Norte. Ela procura a família no outro dia e diz: preciso voltar para a Coreia do Norte, Deus me mandou voltar. E disseram: não, você não pode voltar, porque se você voltar, Minhê, você vai morrer. E ela responde para eles o que está no livro e está aqui também na tela para vocês lerem. Ela disse: eu sei que eu vou morrer. Eu não espero durar muito ali na Coreia do Norte, mas eu percebi de joelhos, nesta madrugada, que é mais importante para mim testemunhar de Jesus do que viver. Nós precisamos alcançar esse nível de espiritualidade. Cuidado. Perseguição é sutil, ela entra. Você não vê ela chegar. Você precisa estar preparado. Não dá para fugir, mas precisa estar preparado. Preparado é quando testemunhar de Cristo passa a ser mais importante que você. Deus se torna suficiente e a tua perspectiva não é mais a terra, é a eternidade. Então uma nova maneira de viver vai fazer parte de você agora, tá? Aqui você vai ver a Ryu, a norte-coreana, também fugiu de um campo de trabalho forçados. Hoje de manhã, lá no Pastor Júlio, contei o testemunho dela, que não vou poder contar, tá, irmãos? Então, chegando no final, vou passar por cima rapidinho, mas lá contei um pouco mais. É um testemunho lindo. Essa mulher com 1,5 m de altura, senhorinha, fugiu desse campo de trabalho forçados. Fugiu não. Do campo ela foi tirada de forma sobrenatural, porque quando o Kim Il-sung, quando ele celebra o aniversário dele, a data, já morreu, né? Quando celebra a data, eles dão liberdade a alguns presos. Mas aos cristãos não é dado esse direito. Mas às vezes Deus resolve colocar o nome de um cristão na lista, e colocou o nome da Rio na lista. Sem ela perceber, ela foi chamada: olha, você está na lista, você vai ser liberta pela conta do aniversário do nosso imperador aqui, você vai sair. E ela saiu pela porta da frente da prisão. Só que a nação é uma prisão, então ela tem que fugir da nação, e ela foge, chega dessa vez na Coreia do Sul, porque ela já tinha fugido uma outra vez para a China, mas ela é encontrada, denunciada e deportada à Coreia do Norte, então lançada nesse campo de trabalho forçado. Seu marido morreu num campo de trabalho forçado, sua filha morreu de fome na Coreia do Norte, na década de 90, quando a nação, 70% da nação, passava fome, comia 1 grama, casca de árvore. E é o período desse livro aqui da Minhê também, tá?
comiam casca de árvore, animais não tinham mais. E essa mulher, ela então, dessa vez, ela é lançada nesse campo de trabalho forçado, o campo de Okodo, o campo 10, o mais terrível campo de todos os 14 campos na Coreia do Norte, que são fábricas, irmãos, cercadas com arame farpado. Você viu ali que tem lá no estande, você vai ver depois uma pulseirinha com arame farpado, imitando um arame farpado, com a frase "um com eles", porque de 50 a 70 mil cristãos estão presos nesses campos, tá? Lá na Coreia do Norte. E essa mulher ficou presa lá. Ela consegue sair, então, dessa forma, consegue chegar dessa vez na Coreia do Sul. Lá ela é bem cuidada, bem tratada, porque lá no campo ela tinha feito uma oração a Deus, dizendo: Deus, eu não quero morrer como meu marido aqui dentro desse campo, eu quero sair daqui, se eu me tire daqui e me leve ao mundo, que eu quero testemunhar ao mundo do que acontece aqui dentro da Coreia do Norte, principalmente nesses campos. E Deus ouviu sua oração, atendeu sua oração, e ela então chega na Coreia do Sul, e depois de 7 anos, com 77 anos de idade, ela é trazida ao Brasil, e eu pude viajar com ela aqui no Brasil. Aqui é 2015, ela está aqui num culto, testemunhando a sua vida. Aqui você vai ver ela em 2019, aqui está no Rio de Janeiro, e aqui em Guarulhos, chorando, que ela não queria ir embora do Brasil. Ela falou: vocês aqui riem muito, vocês são muito felizes aqui, porque lá na Coreia do Norte se ri muito pouco, não há muito motivo para se rir, né? Na Coreia do Sul ela disse que eles riem, mas não é como no Brasil. Aqui vocês riem por tudo, vocês riem toda hora. E ela começou a rir, porque ela falou: que experiência boa, como é gostoso rir. E aqui, irmãos, viajando com ela falou algo para a gente que nos confrontou. Ela disse: olha, desta segunda vez que eu venho ao Brasil, eu estou retornando à Coreia do Sul com uma sensação diferente do que da primeira. Da primeira vez eu vim, foi tudo muito bom, mas desta vez eu senti algo extraordinário. Eu senti que Deus tem preferência pelo Brasil. Porque vocês têm tudo aqui, não falta nada. O que falta? Está faltando alguma coisa? Mas a gente tem encontrado tanto cristão desanimado, a gente tem encontrado tanto cristão frustrado, tanto cristão decepcionado, tanto cristão infeliz, tanto cristão acomodado na sua vida, querendo viver esse mundo. Mas ela não falou isso com tristeza, viu, irmãos? Ela falou com alegria, porque ela disse, pelo menos as igrejas que ela conheceu, os irmãos que ela conheceu, ela falou: entendi porque Deus tem preferência pelo Brasil. Ao conhecer vocês, eu entendi isso. Ela falou: porque vocês, ao saberem de nós, vão se unir a nós, vão orar por nós. E ela foi embora, e antes de ir embora ela só pediu uma coisa para nós, irmãos: ore pelos cristãos que estão presos na Coreia do Norte. Põe 2 vídeos. Estamos encerrando. Volume. Luz, pode pagar. Luz, atento. Uma igreja secreta. Pode pôr o segundo vídeo. Não, esse. Se perseguir
de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, nos esperamos pessoas. Contudo, ele não eu venci. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Põe o último slide, por gentileza. Tem um livrinho ali no estande do irmão André, que diz assim que a verdadeira batalha é a oração. Mas ele diz no livro que nós precisamos orar, porque a nossa oração chega onde nós não chegamos. Que não existem portas fechadas, capazes de resistir ao poder da oração. Este livrinho é um convite à oração. Fininho, mas precioso. Volta na tela, lá na tela, no PowerPoint. Peraí. Esse aqui é o PowerPoint? Não? Volta lá, só para a gente encerrar. Todos aqui receberam, ao entrar, uma revista, certo? Todos receberam a revista? Junto com a revista, vocês viram que tinha um encarte aqui de um folder, né? Para você se envolver. Envolva-se com a igreja perseguida. Então, hoje, aqui através do pastor Juliano, né? Estivemos lá com eles no café, com o pastor da AME. Hoje de manhã eu estive com o pastor Júlio. Foi muito bom, almoçamos juntos. E foi um tempo muito precioso ali. Amanhã eu vou estar com ele também. É feriado, mas vou lá na livraria dele, conhecer lá a livraria. Foi muito bom conhecer o pastor Carlos Magno, o pastor Júlio César, sua família, né, sua esposa Luciane, suas filhas, a Giovana, a Gabriela. Foi muito bom conhecer os irmãos. Como é bom fazer parte dessa família, irmãos. Né? E hoje você tem a oportunidade de juntar-se a nós em oração para fazer parte dessa família, em toda a terra. Principalmente da família que está distante e que tem pago um preço muito alto, irmãos, para continuarem firmes. Você pode ser alguém muito importante na vida deles. Por tão pouco, você pode ter uma participação muito grande na vida deles. Para eles vai ser muito importante. Você receber a revista todos os meses na sua casa, as notícias que vêm na revista, os motivos de oração, orar por eles e mais. Todos os meses você recebe a revista e depois vai vir a segunda no próximo mês. Essa você dá para alguém. Envolve alguém, se torne um porta-voz desses irmãos. Você tem liberdade para isso, você pode fazer isso aqui. Outras pessoas vão conhecê-los, vão orar por eles. Imagine, nós queremos um avivamento no Brasil, mas está aqui uma oportunidade. Então hoje eu quero desafiar você a não ir embora, irmãos, sem tomar essa decisão de se unir a estes irmãos. É um ato, uma ação simples. A Bíblia fala assim, que nós sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele diz mais. Ele diz, se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vendo o irmão em necessidade, não tem compaixão dele, como é que pode o amor de Deus estar nele? Aí João diz, né, filhinhos, não nos limitemos a dizer apenas ame uns aos outros, mas demonstremos essa verdade por meio de nossas ações. Eu ouvi de um cristão perseguido do Iraque uma vez dizer assim, olha, amar significa agir, sem ação não existe amor. Hoje você tem a oportunidade de demonstrar o seu amor. Irmãos, eu não estou ganhando nada aqui não, viu? Eu estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo pelo Senhor, para o Senhor e para você. Eu tenho uma esperança muito grande que toda a igreja brasileira consiga ser tocada por Deus e se envolva com seus irmãos perseguidos. Então não deixe de preencher a ficha. Qualquer produto que você adquirir ali, você vai ganhar um ano de presente à revista. É de presente a revista.
Se você não quiser adquirir nada, preencha também, me entregue ali, preenchida ali no stand. Nós vamos mandar outra revista para você. Quem sabe o ano inteiro. E eu quero encerrar, pastor. Pode vir aqui, pastor. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte. Eu quero deixar com vocês uma mensagem do irmão André. Quando eu ouvi essa mensagem, eu fui muito impactado. Me chamou, me mostrou que eu preciso entender o que está acontecendo no mundo hoje, entender sobre essa igreja, me unir a ela, me envolver a ela, porque Deus tem sido muito abençoador a minha vida aqui no Brasil. Uma forma de eu valorizar tudo que Deus me dá aqui é olhar para esses irmãos e me envolver com eles e participar da vida deles. Fazer tudo que está ao meu alcance para que eles possam continuar firmes lá. Sabe a frase que o irmão André deixou para nós antes de morrer? Ele disse: o que mais Deus precisa fazer? Pode vir, grupo do louvor. O que mais Deus precisa fazer, irmãos? Para entrar no coração da igreja, até que ela sinta a dor do seu irmão e chore com ele. O que mais Deus precisa fazer para nós, igreja brasileira? O que mais você quer dele? Até que ele entre no seu coração e faça você sentir a dor do seu irmão, a ponto de chorar com ele. Quando o membro sofre, todos sofrem juntos. Amém, irmãos? Deus abençoe, viu, irmãos? Obrigado, viu? Obrigado por vocês me receberem. Foi um culto diferente, né, pastor? Diferente do normal. Perdoe porque a gente não cumpriu. Eu não cumpri aqui, né? O tempo deveria cumprir. Normalmente eu creio que o culto tem um horário para terminar, né? Eu acho que vocês compreenderam porque que esse passou um pouquinho. Porque é necessário a igreja brasileira saber sobre eles. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor aplaudindo pela vida do pastor Arthur. Nós saímos do café da AME. A vontade era achar um buraco e enfiar a cabeça dentro. Pastores, da forma como nós fomos impactados. O pastor Júlio ligou para mim hoje e falou assim: Juliano, foi tremendo. Até o prefeito e a esposa estavam presentes e ele foi muito impactado também, muito impactado. Nós tivemos uma visita no gabinete do prefeito recentemente também, e ele foi muito impactado. Mas ele falou assim: olha, o prefeito foi muito impactado. Depois eu conversei com ele e ele viu a realidade. Ele não se continha em lágrimas por saber da realidade da igreja. E hoje nós fomos tremendamente ampliados. O senhor falando aí, eu tive pouca experiência de missões, fiz muito evangelismo, mas eu conto e nós ajudamos e contribuímos num lar de crianças soropositivo com AIDS no Paraguai. E quando eu cheguei lá, como eu trabalhei no conselho tutelar, eu conheci o modelo de casas-abrigo aqui. Quando eu cheguei lá, eu imaginei, Paraguai vai estar, né? Por conhecer a realidade do Paraguai, eu falei, meu Deus, eu já vou me preparar psicologicamente para o que eu vou ver lá. Imaginando ver o pior possível. Quando eu chego de cara, casa grande, um sobrado, 3 carros, caminhonete, uma van executiva, carro grande. Cheguei todos os ambientes com ar-condicionado, 12 crianças. A menor tinha 1 ano e 2 meses, mas ela entrou recém-nascida. Mas ficou 7 meses na UTI, porque ela, além de ser positiva, ela tinha problema de câncer, aliás, problema no coração, anemia e diabetes. Foi um milagre.
A pastora ficou um mês na frente do quarto da UTI, com o joelho dobrado, orando para que ela pudesse sair. E quando ela saiu, ela ficou mais 4 meses numa UTI dentro de casa, onde só a pastora entrava. E ali ela falou assim: o amor vai curar. E quando eu cheguei lá e eu vi aquelas crianças, tinham 5 refeições por dia. E eu vendo pessoas chegando, entrando. E eu cheguei e eu perguntei para o pastor assim: pastor, quais são as igrejas e quem que ajuda o senhor aqui? Quais são as pessoas que têm compromisso com o senhor? O pastor Elimar, um pernambucano, muito. Você olha para ele, você se apaixona por ele, porque você vê amor dele, igual eu estou vendo com o senhor. E quando eu perguntei para o pastor Elimar, eu falei: pastor Elimar, quem que ajuda? Ele baixou a cabeça, aquele homem, ficou quieto, falou assim: ninguém ajuda aqui a gente, pastor. Não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma empresa, eu falo diante de Deus, não tem ninguém que tem compromisso de 1 centavo. Mas e como é que... Ele falou assim: pastor, que todo dia, à noite, todos nós dobramos o joelho, pedindo para Deus mandar no meio da manhã. E assim tem ocorrido. E hoje eu vendo esse trabalho do pastor Arthur, ele acabou de vir de Brasília, de Belo Horizonte, na correria, unicamente servindo ao Senhor. Eu não sabia dessa realidade do filho dele, ele contou. Vamos estar orando. Em alguns relógios de oração, que nós temos relógio de oração aqui, os irmãos se lembram que alguns relógios de oração nós colocamos as revistas dos pedidos de oração da Portas Abertas para orar, porque nós temos abençoado. A partir deste mês, oficialmente, a igreja vai começar a ajudar o Portas Abertas. Em nome de Jesus, nós vamos começar a abençoar o Portas Abertas também. Tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Que o Senhor possa renovar suas forças, seu espírito, sempre suprindo em todos os níveis, em todas as áreas. E que essa graça, essa unção, essa bênção, esse amor pelo reino, eu quero para a minha vida e para a minha casa e para a minha família. Que o Senhor abençoe, o Senhor poderosamente. Obrigado. Glória a Deus. Hoje nós vamos tirar a oferta, e toda oferta que entrar aqui nós vamos dar para o Portas Abertas. Se coloque em pé. Deus tem nos abençoado muito, irmãos. Muitos milagres têm acontecido na vida das pessoas. Tudo que você comprar ali é revertido para missões, irmãos. Nós temos que abençoar. Aqui, se tem nome, se tem 2 palavras que eu posso resumir Portas Abertas: respeito e credibilidade. Sem medo nenhum, respeito e credibilidade. É o que nós conhecemos há anos. E sabemos que aqui é muito sério mesmo. Faça uma semente de excelência hoje. Para nós abençoarmos a vida do pastor Arthur e da missão Portas Abertas. Vamos trazer ele novamente, foi muito ampliado. O culto foi gravado. Amanhã nós já vamos postar, colocar no ar. O pastor Manuel estava coração arrebentado porque ele queria estar aqui presente. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta. Eu vou orar por você. Vou pedir para Deus abençoar você poderosamente. Quarta-feira, culto Renovação da Mente. Estamos continuando no propósito de vida e prosperidade. Irmãos, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. Guarda isso. Se você pensa que prosperidade é ter dinheiro, você é pobre, você é mesquinho, você é medíocre. Dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é você ter saúde, você ter filhos, você ter netos, Deus te abençoar, é você ter um prato de comida em casa, sabe? É você poder ter alguma coisa para abençoar as pessoas. Isso é prosperidade, isso é provisão da parte de Deus. Então venha aprender quarta-feira às 7h30, porque, irmãos,
todo dia eu estou recebendo testemunho de gente que está sendo abençoado. Todo dia, depois que nós começamos. Vem aprender de forma bíblica, correta, cristocêntrica, o que é realmente ser uma pessoa abençoada por Deus. Sem aquela visão mundana e vulgar do dinheiro e da prosperidade. Você vai ser muito abençoado como nós temos sido abençoados. Este ano vai ser um divisor de águas na sua vida. Você não entendeu, só alguns que entenderam. Este ano vai ser um ano de divisor de águas na sua vida. Vou falar mais uma vez porque quando eu libero a palavra, quando você fala assim seja, você está falando para o mundo espiritual, eu recebo. Este ano vai ser um divisor de águas para a sua vida. Você vai ter o suficiente para a sua casa e você vai ter o suficiente para abençoar outras pessoas. Pode ter certeza. Vai haver mudança em todos os níveis na sua casa e na sua vida este ano. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Células continuam durante a semana, tá? Domingo, culto abençoado, culto da família. Mais algum recado? Não? Não? Tá? Hã? É que dia que pegou? 12, 13, 14. Sexta-feira à noite a domingo de manhã. 12, 13, 14, retiro de adolescentes. Ai, meu Deus do céu, eu fico tão bem com a animação dessa igreja. 12, 13, 14, retiro de adolescentes. Sim. Glória a Deus. E dia 14 à noite, culto especial das mamães, com temática dos anos 60. Ai, Jesus Cristo, misericórdia. Tá? Homens e mulheres, tá? Homem vai ter que também. Tá? Homem vai ter que passar. Acho que eu vou pegar uma peruca com o tupete. Passa gel. Tem gente que pode fazer isso, eu não posso. Tá? A jaquetona preta, assim, no calcanhar. E vem que nós vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Quê? O que tem? Quem que eu estou ouvindo? Dia 7, culto do amigo. Vamos encher novamente essa igreja. Irmão, prepare que vai ter algo sobrenatural aqui no culto do amigo. Amém? Segura a sua oferta. Quê? 6. Sunset. É dos jovens. Tá? Beleza. Se prepare aí, porque esse ano nós vamos ter, além do retiro de adolescentes, já está reservada a chácara já. Nós vamos ter retiro de jovens, retiro de mulheres e retiro de homens. Tá? Tudinho nós vamos ter aí iniciando. Tá? Antes do aniversário da igreja, que será em outubro. Tá bom? A Mimi, cadê a Michele que está aqui? É a filha do apóstolo, é a filha do nosso apóstolo. Ela está estudando ali no Paraguai e eu sequestrei ela um pouquinho para cá, para estar nos abençoando aqui. Amém? Eu vou orar por você, pelo seu dízimo, sua oferta, e já vou liberar também para o culto. Você vai ter uma semana para ir para casa. Você vai ter uma semana sobrenatural. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro todos os dízimos, todas as ofertas e primícias dos seus filhos. Que isso possa voltar 100 vezes mais para a vida deles, Pai. Em todos os níveis, em todas as áreas, supra nessa cidade. A tua palavra fala que depois que nós cumprimos o princípio de dizimar, de entregar na sua casa, o Senhor mesmo diz, Pai, o Senhor diz que nós podemos fazer prova de Ti, se o Senhor não vai abrir as portas dos céus e derramar tantas bênçãos que nós não teremos onde guardar. Agora, Pai, como igreja, Pai, como filhos, como servos, nós chamamos à existência a Tua palavra, porque o Senhor vela pela Tua palavra.
Nós chamamos à existência essa providência para casa, para o lar, para a família, para a saúde, para o emprego, para o trabalho, para a empresa, para a provisão, para tudo na vida dos seus servos, Pai. Nós queremos ver milagres acontecendo na vida deles, Pai. Nós queremos ver a provisão na vida deles, Pai. Nós queremos ver testemunhos na vida dos teus servos do que o Senhor tem feito e realizado na vida deles. Nós consagramos a cada um, Pai. Consagramos a oferta de cada um. Dê uma semana abençoada, uma bênção, Pai, uma palavra rema na vida deles durante toda a semana, Pai. Que eles possam viver o sobrenatural durante essa semana. Que o teu Santo Espírito seja a única voz que fala na mente e no coração dos seus servos essa semana. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com você, sua casa, sua família e a igreja do avivamento diz... Deus te abençoe em nome de Jesus. Não sai sem dar um abraço em 3, irmãos. Em verdade, te adoro.